Olá, eu sou Reginaldo Júnior e no vídeo de hoje eu trato também sobre um pouco da minha área de formação. Para quem não sabe, eu sou economista e hoje eu gostaria de falar muito sobre um tema que tem ganhado força nos noticiários nos últimos anos, nas últimas semanas, cada vez que fica mais próximo de ser implementado, esse tema fica em maior evidência, né, que é a moeda digital do Brasil, o Drex. Mas, além de analisar o impacto econômico, eu queria, junto com você, que nós analisássemos também sobre as implicações espirituais, né? Conectando esse assunto com as profecias bíblicas sobre os fins dos tempos, principalmente. Então, se você quer entender um pouco melhor essa transformação financeira e suas possíveis consequências, fique comigo até o final. Bom, para começar, nós vamos entender o que é o Drex, né? A moeda digital Drex, ela foi criada pelo Banco Central do Brasil. E ao contrário de um dinheiro tradicional, essa cédula, o papel moeda, né, ela existe apenas de forma digital. Isso significa que todas as formas de transações que seriam feitas de forma tradicionalmente, elas vão ser feitas de maneira eletrônica, sem a necessidade de cédulas, moedas, cartões. O governo ele promete que o Drex será seguro, rápido e uma forma de pagamento mais eficiente, com uma série de vantagens, como inclusive redução de custos e aumento da transparência. O Drex, só para a gente solucionar aqui algumas dúvidas que ficam, ele não é uma criptomoeda descentralizada como o Bitcoin, por exemplo, e outras tantas criptomoedas, né? Ele será totalmente controlado pelo Banco Central e a emissão e a circulação dessa moeda estarão sob a supervisão do Banco Central. Ou seja, tudo que acontecer com o Drex estará sob a autoridade do governo e, em tese, isso poderia diminuir a informalidade na economia e até mesmo combater crises financeiras e crimes financeiros também, né, como a lavagem de dinheiro. Agora, eu queria que você, junto comigo, nós olhássemos para aspectos mais importantes dessa transformação da moeda. A digitalização do dinheiro ele pode oferecer benefícios claros, né, como a eliminação do dinheiro físico, né, que é caro de produzir e difícil de controlar, né? Porém, existe um lado mais sombrio nesse processo que nós precisamos observar com o máximo de cuidado e com maior atenção. Uma das maiores questões que surgem com a implementação do Drex é o controle. Imagine você, né? Se todas as transações que você fizer, elas sejam grandes somas de dinheiro ou pequenas transações aí no comércio da sua região, elas ficassem acessíveis ao governo. Isso em tempo real, tá? Automaticamente. Isso pode ser uma vantagem para combater crimes, né? Como a corrupção que assola o nosso país, né? Mas também abre um leque de questões sobre a nossa privacidade, sobre o individualismo, né? Até onde queremos que o governo ele tenha acesso ao nosso comportamento financeiro. E além disso, com o Drex, o governo poderia implementar políticas econômicas de forma ainda mais direta, mais contundente, né? Por exemplo, sobre uma crise financeira, a gente imaginando um momento de crise financeira, caso o governo precise de um controle mais rígido sobre os gastos da população, o Drex, uma moeda digital, ela poderia permitir que o governo ele limitasse certos tipos de transações e até mesmo que bloqueasse recursos, né, dos mais variados de indivíduos ou de empresas, inclusive. Isso soa como um cenário de controle absoluto, não é mesmo? Você concorda comigo? Agora é que a conversa ainda fica mais interessante depois dessa introdução que eu fiz. Quando falamos do controle absoluto, é impossível que nós não possamos lembrar das advertências que encontramos na Bíblia, e mais especificamente em Apocalipse,
A Bíblia descreve um cenário no qual, nos últimos dias, todas as pessoas precisarão de um sinal. Você sabe qual é esse sinal? E esse sinal vai ser útil para quê? Para que se possa realizar transações financeiras. Especificamente lá em Apocalipse 13, versículos 16 e 17, nos diz que ninguém poderá comprar ou vender sem esse sinal, que é associado ao número 666, né, o número da besta. E aqui que muitos podem se perguntar, nós estamos falando realmente de um sistema global e centralizado no controle financeiro, ou isso fica a partir de algumas repúblicas isoladas, não vai acontecer em toda parte do mundo, né? Será que a criação dessas moedas digitais, como o Drex, não está, de certa forma, aí, pavimentando um caminho para um sistema de controle absoluto sobre as nossas finanças e sobre as nossas vidas, não é mesmo? É claro que nós estamos falando aqui de forma especulativa, mas é importante que, como cidadãos, nós questionemos até onde essas tecnologias, né, e o avanço delas, até onde isso pode nos levar, né? Com a digitalização do dinheiro, a transação financeira ela se torna completamente rastreável. Não há mais espaço para anonimatos, né? E se uma autoridade central, um governo, pode controlar cada pagamento, quem garante que lá num futuro não distante, depois da implementação dessa forma, dessa moeda, né, não sejamos forçados a aceitar certas condições em um futuro aí, né, próximo, algo que de certa forma já é predito também nas escrituras, né? E com todas essas questões em mente, o pessoal, o que podemos concluir sobre o Drex, né, e sobre as moedas digitais é que em um cenário onde o governo tem controle total e absoluto, existe ali sim, de fato, riscos para a liberdade individual. Isso é evidente. O Drex ele pode ser apenas o começo de uma transformação ainda maior, onde o sistema ali financeiro, né, o sistema global financeiro, ele se torna cada vez mais centralizado e nós nos tornamos cada vez mais vigiados. E agora é claro, né, que a digitalização do dinheiro em si, ela não é algo necessariamente ruim. A gente tem exemplos aí, né, de transferência, Pix, né, ele pode ser uma ferramenta poderosa para aumentar a eficiência econômica, né, e reduzir, inclusive, a corrupção. Mas nós precisamos estar cientes de que, em um ambiente de vigilância constante, a liberdade que hoje é celebrada e que existe hoje como uma garantia, né, nossa, ela pode estar em risco. E, em resumo, a implementação do Drex no Brasil traz consigo muitos desafios, né? Já temos muitos desafios, esse seria mais um, né? Não apenas econômico, mas também sobre a ética e desafios espirituais. Centralização de poder financeiro é bem complicado, né? O controle das economias na mão só de um sistema centralizado é muito complicado. Mas isso também levanta questões cruciais sobre a nossa liberdade, né? E o controle do governo sobre as nossas vidas. E se nos basearmos, né, nas profecias bíblicas, devemos ficar atentos aos sinais de que compostos aí pela tecnologia, né? Por mais benéfico que pareça, pode ser o caminho para a imposição de um sistema de controle absoluto ou um governo único mundial. Eu sou Reginaldo Júnior e espero que esse vídeo tenha ajudado a abrir os seus olhos e a sua mente sobre as implicações que uma moeda digital pode acarretar no futuro do Brasil e do mundo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com os seus amigos. Até a próxima!